E aí, se eu quiser... Qual é, gente? Qual é? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa, né? Muito bom tê-los aqui, meus fofinhos. A começar a falar de química, cara. Primeira coisa da química da vida, vocês vão começar a ver agora. Que maneiro, né? Bom demais. Bom, meu camarada, minha camarada, olha só. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses tais aspectos macroscópicos. É o tema inicial da química, né? Bom, bem-vindo. O nome ele diz muita coisa, esse primeiro assunto. Esse primeiro assunto que fala com a gente sobre os aspectos macro. Talvez você consiga entender que o nome macro, ele venha de grande, não é isso? Então, bem-vindo. Nesse momento da química, a gente vai tentar estudar a parte macroscópica, a parte visível. Vocês vão ver que muitos dos exemplos que a gente vai falar aqui com vocês serão sobre coisas que você consegue palpar, que você consegue fazer em casa. Né? Que você consegue mexer, você consegue misturar um óleo na água, você consegue jogar sal na água. São coisas que você consegue enxergar, você consegue ver. Então, bem-vindo ao nosso primeiro módulo de aspectos macroscópicos. Bom, rapaziada, antes de mais nada, é a primeira vez que você vê química. Então, eu preciso primeiro definir química para a gente ter o start, o clique inicial, para a partir daí começar a falar e colocar vocês no universo da química. Então, quando a gente fala sobre química, a gente volta um pouquinho e a gente fala sobre ciência no geral. A gente vai ter dois ramos da ciência que vai ser pra gente a química e a física. Ambos estudam a matéria. Sim, calma. Daqui a pouco eu vou dizer pra você o que vem a ser a matéria. Mas, de fato, a física e a química vêm estudar a matéria. Só que tem uma grande diferença entre essas duas áreas da ciência. Na física, a gente vai pegar um corpo, por exemplo, sei lá, uma bola, vai chutar essa bola e a bola vai ser arremessada até um determinado lugar. A bola que tinha antes vai ser a mesma bola que a gente tinha depois. A matéria que a gente tinha feito a bola antes vai ser a mesma matéria que a gente tinha logo depois do arremesso. Na química, não. Na química eu quero pegar essa bola e quero queimar essa bola, coisa que depois não vai ser mais bola, a matéria do que vai ser feita aquela bola não vai ser mais. Bom, professor, o que é química, vai? A química e a física, elas se diferenciam quando a química ela fala sobre a matéria sofrendo transformação. Então, olha só, transformação da matéria. Da matéria. Então, olha só, esse daqui vai ser o nosso alicerce inicial. Então, a química, ela vai estudar a transformação da matéria. Já na física, a gente não vai falar sobre transformação da matéria. Então, é importante a gente entender isso daqui. Mas, talvez já venha um questionamento na cabeça de vocês em saber, sim, professor, e o que é matéria? Bom, para isso, a gente vai abrir essa ordem de conhecimento em 3 grandes fatores. O primeiro, de fato, o que vem a ser matéria. Depois, o que vem a ser um corpo e, por fim, o que vem a ser um objeto. Bom, matéria vai ser tudo aquilo que na natureza apresenta massa e, além de apresentar massa, ele tem que, olha só, ocupar um lugar no espaço. Então, a gente vai definir a matéria como sendo isso, justamente. Ó, se alguma coisa tem massa e, além disso, ocupa um lugar no espaço, a gente está falando sobre matéria. Bem-vindo à definição de matéria. Agora, quando essa matéria ela sofre uma limitação, quando a gente limita essa matéria, a gente passa a ter um corpo. Vê se você consegue me ajudar. Então, o que vem a ser um corpo? O corpo vai ser para a gente uma porção limitada da matéria. Então, vê se você consegue me ajudar. Olha só, vamos pegar um exemplo para vocês. Me dá um exemplo, por exemplo, de matéria. Por exemplo, madeira é matéria, vidro é matéria, o ar é matéria, o plástico é matéria. Agora, quando eu pego essa matéria e limito ela, eu passo a ter um corpo. Quer ver um exemplo? Se madeira é matéria, um tronco de madeira é um corpo. Se vidro é matéria, um caco de vidro é um corpo. Beleza? Se plástico é matéria, um pedaço de plástico vai ser um corpo. Então, a matéria do que é feito? E o corpo é uma parte limitada, com uma extensão, perfeito? Dessa matéria. Foi ou não foi? Agora, em relação ao nosso objeto. O que vem a ser objeto? Quando eu pego a matéria, essa matéria aí, ela passa a ser transformada num corpo. E quando esse corpo ele passa a ter pra gente uma utilidade humana, a gente passa aí a ter um objeto. Então, o que seria um objeto? O objeto seria pra gente um corpo que apresenta agora uma utilidade. Vê se você consegue me ajudar. Por exemplo, vamos fazer uma sequência lógica aqui. Se madeira é matéria,
Se um tronco de madeira é um corpo, se eu faço uma cadeira, eu passo a ter um objeto. Por exemplo, se vidro é matéria, um caco de vidro é um corpo e um copo de vidro é um objeto. Quando você consegue enquadrar determinado processo em alguma dessas etapas, a gente diz que a gente fez física ou que a gente fez química. Por exemplo, quando eu pego um copo de vidro, solto no chão e ele quebra, o que sofreu a alteração? Ah, antes era copo, agora não é mais copo. Ah, então alterou a matéria? Não, porque o copo era feito de vidro e no final o caco de vidro continua sendo matéria, a matéria continua sendo a mesma, faz sentido? Então quebrar um copo é alterar o objeto e não alterar a matéria. Se não alterou a matéria, eu não estou falando sobre química, eu estou falando sobre física. Diferente, por exemplo, se eu pegar um papel e queimar esse papel. Quando eu queimo um papel, o papel, ele antes é feito de celulose, logo depois, quando a gente queima, a gente dá origem a gás carbônico e água. Então, houve transformação nessa matéria. Então, a gente vai conseguir organizar a nossa cabeça desse jeito. Então, é importante a gente partir para um próximo vídeo para a gente entender quais são as propriedades que essa matéria tem.